pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Muito bem-vindos também a Antigua, essa que foi a primeira capital da Guatemala e é uma cidade muito charmosa, riquíssima em arquitetura colonial. Uma cidade muito turística, me arrisco a dizer que a mais turística de toda a América Central. A mais visitada é a cidade do Panamá, mas muita gente que vai pra lá tá passando, né, pelo país, faz um stopover e vai pra outro depois. Em segundo lugar, San José na Costa Rica, mas é uma capital onde o pessoal chega e vai pra outra cidade. Já a Antigua, que nesse ranking ficaria em terceiro, o pessoal vem pra cá pra ficar em Antigua e conhecer as maravilhas da sua região. Então sim, na nossa opinião e baseado nesses dados, é a cidade mais turística que a gente vai conhecer e mostrar tudo pra vocês. Pra chegar até aqui foi bem tranquilo, nós estávamos na capital, na cidade da Guatemala, pegamos um famoso chicken bus, que o pessoal local usa mesmo pra se transportar. A gente pegou um desses lá na capital, demorou umas 2h30 mais ou menos, 20 quetzales por pessoa. Agora a gente vai caminhar aqui em direção ao nosso Airbnb, vamos ficar aqui por uma semaninha, afinal tem um grande desafio que vem pela frente, mas esse vídeo, o objetivo é mostrar pra vocês como é Antigua, essa cidade colonial, como a Rô comentou, que dizem que é muito colorida, muito charmosa, com muitas igrejas, e conhecer mais da história, porque aqui foi a primeira capital da Guatemala, então ajuda a entender todo o contexto histórico, político, mas isso daqui a pouquinho a gente fala mais pra vocês. A gente já consegue ver bastante da arquitetura colonial e olhem só, as ruas elas são de paralelepípedo, é algo bem marcante aqui da cidade, bem característico e muito bonito. Chama a atenção mesmo, hein? Primeira impressão muito positiva, o pessoal caminhando, uma vibe bem leve assim. A gente não vai reto, porque se a gente for pra lá a gente já vai pegar spoiler. Sem Vamos spoilers. virar aqui, a gente já vai pegar a praça principal, a gente ainda quer deixar nossas coisas aí com calma, então vamos indo por aqui. Chegando já aqui na frente nessa quadra, estamos a 1.500 metros de altitude, então obviamente acaba que a gente sente um pouco altitude mesmo, né? Mochilas nas costas pesam bastante, não tem nem o que falar, mas finalmente chegamos no nosso Airbnb. Olá! Venham conhecer o nosso quarto também, sejam bem-vindos, tem cama, tem um ar-condicionado ali no canto, que eu não sei se é pro frio ou pro calor, não sabemos ainda, vamos descobrir. Mesa pra gente trabalhar, janelinha que dá pra rua, tem um armário também. E acho que tem uma cortininha pra fechar, caso queira que circule um ar sem fechar a porta. Bem compacto, mas muito aconchegante, né? A gente não testou a internet ainda, que é muito importante, mas temos a internet da Rumoa sempre no nosso celular conectado. Internet limitada, vamos deixar aqui embaixo o cupom Um Destino por Vez 10 para você conseguir contratar o seu com esse desconto e aproveitar em mais de 120 países. Agora bora no supermercado, afinal bateu a fome. É, amigos, não resistimos. Tivemos que passar aqui do lado da praça para ir em direção ao mercado. Muito linda. Olha isso. E não só a praça é bonita, mas todos os pontos que a gente foi passando até chegar aqui, que dá umas 4, 5 quadras, muito charmosa. Eu até tava em ligação com os meus pais. Graças à internet da Rumoa, a gente consegue ter essa conexão a mais com a nossa família. E aí eu mostrei pra eles, eles, nossa, que cidade antiga. Eu falei, parece que a gente voltou no tempo, porque as ruas de paralelepípedo, as casas antiguinhas, bem arborizada essa praça, né? Bem verde. Praça grande, não tem pombos. É a primeira capital da América Central, não só a primeira capital que foi da Guatemala. E aí tá indo meio contra, pelo menos não vimos pombos até agora, né? Mas tá indo contra todas as outras capitais que a gente viu na América Central. Eu acho que os pombos não estão aqui por dois motivos. Um porque a gente tá com um pouquinho mais de altitude e outro porque está bem fresco. Acho que eles devem estar escondidinhos aí, sem ninguém. E o terceiro é que a atual capital não é mais aqui, né? É verdade, eles foram pra capital. Então eles estão lá na capital, vocês viram no vídeo anterior, caso não tenha visto, tá aqui em cima. Faltou trabalho por aqui, eles foram pra lá. É isso. Bom, vamos cruzar aqui a praça e procurar o mercado. Não é uma cidade grande. Chegamos, mercadinho. A gente precisa comprar comida para os próximos dias e dar uma pesquisada o que tem diferente por aqui, porque a gente foi até em um mercado lá na capital, mas não viu muita coisa diferente. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa por aqui. Baita de um mercado, a gente nem tinha visto, mas tem mais pra cá ainda. A Rô tá ali olhando iogurte, carne, leite. Olha aqui, ó. Bem grande, uma variedade legal, mas a gente sentiu que aqui é um pouquinho mais caro do que estava lá na cidade da Guatemala, obviamente também, né, porque lá é capital, só que tem a mesma variedade, muitos itens. Ah, tá explicado, aqui é mais roupas e tal. Esse mercado se chama La Bodegona, para caso alguém esteja vindo para cá e queira saber, esse é o nome. Olha que legal, aqui na parte da geladeira tem várias bebidas no estilo mais maia, né, pela região.
Não faço ideia se são saborosas, mas que a embalagem é bonita, elas são. Tem até essa sol aqui também, a própria Gaio que a gente provou lá. Eu até perguntei aqui novamente se tem alguma que ele recomendava, eles falam sempre dessa Gaio que é a mais conhecida no país em geral. É isso aí, um pouco das opções de cerveja, comprinha finalizada, deu 238 quetzales. Algumas coisas na promoção a gente já foi aproveitando para comprar, já que é uma semana aqui, né? Então a gente tava com as nossas sacolas, muitos países precisa pagar para levar a sacola de sacola plástica. Então a gente sempre tá acostumado já a trazer as nossas. Trazemos as de tecido. Essa aqui é aquela dobrável que fica bem pequenininha, super prática. Já fica aí a dica pra sua viagem. Agora sim, ativei o modo noturno aqui da câmera, dá pra ver um pouco melhor. E já anoiteceu, né? Tá, pelo menos anoitecer no fim de tarde. Então ficamos um tempinho ali no mercado. Vamos fazer o caminho da volta. E aqui, como vocês podem ver, vários e vários restaurantes abertos. Tem os hotéis, tem as padarias. Não tem só restaurante tradicional, com comida tradicional guatemalteca, mas também tem variadas. Ali a gente passou por um que eu acho que era japonês, chinês, algo assim. A gente passou um indiano que tinha as bandeiras lá de fora. Muito legal, mexicana. Assim. Então tem uma variedade que pode atingir mais gostos, caso você não queira comer só comida local. E é claro, sempre tem o fast food para salvar. Até porque também aqui, né, vem gente do mundo inteiro, turistas o tempo todo, e dá para agradar todo mundo. Estamos mais um dia, já almoçamos, hoje é um domingão e bora dar um rolê aqui em Antígua, conhecer a cidade. Bom pra gente passear bastante, conhecer bastante coisa com um pouco mais de calma, sem tanto trânsito, que é uma das coisas que faz mais parte desse país, uma das principais características que a gente observou. Por ser um domingo, talvez tenha uma tranquilidade, pelo menos na parte comercial, mas talvez muito tumulto pela parte de turismo. Independentemente, vamos ter hoje para dar uma boa conhecida na cidade. Vamos lá no centrinho ver se a gente contrata um free walking tour ou se a gente faz tudo por conta. A gente tinha anotado, pesquisamos bastante já. Vamos ver como que vai ser, tudo no improviso, né? Hoje vai ser tudo na tranquilidade, como um domingo pede. A gente acabou deixando para reservar de última hora um free walking tour, tem vários na internet, mas não tinha mais nenhum disponível para hoje. Então não sei se a gente vai conseguir ou se lá na praça tem alguém oferecendo, se é caro, se não é. A gente vai conferir agora. Olha que legal, uma ação que está acontecendo aqui, tem um grupo, eles estão distribuindo águas gratuitas pro pessoal. Somos da igreja, né? Ah, Traemos um igreja. mensaje de Jesus. Aham. Muito bonito. Gracias. Tem uma mensagem aqui de Jesus, né? Como ela disse, hidrata a galera e vai hidrata nós também. passando a mensagem. Caminhamos aqui pela praça e não encontramos um guia, porque é domingo, à tarde, talvez eles façam esses tours somente no dia de semana ou principalmente na parte da manhã, mas tá tudo certo. O guia de vocês hoje serão nós e o nosso guia são as pesquisas que nós fizemos antes de chegar aqui em Antígua. Mas por que Antígua é uma cidade tão famosa, tão reconhecida por muitos, sendo que só tem 60 mil habitantes, uma cidade bem pequena? Chegou da rodoviária, veio caminhando, viemos até aqui ao centro caminhando. Não é grande, mas é grande na sua história. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, mais especificamente na verdade no México, foi em 1523 e depois eles foram descendo, dominando territórios, capitaneado por Pedro de Alvarado. Chegaram na Guatemala em 1524, um ano depois, e aí aqui eles transformaram esse local que é Antígua na capital do reino da Guatemala, que aí abrangia não somente a Guatemala, mas praticamente toda a América Central, exceto o Panamá. Panamá, como a gente comentou no vídeo do Panamá que está aqui em cima para vocês, fazia parte da Gran Colômbia naquela época, por isso que o reino da Guatemala era muito grande e muito importante, não só aqui nessa região, mas principalmente para a coroa espanhola. Ou seja, em 1543 foi fundado Santiago dos Cavaleiros da Guatemala, que era a capital do reino da Guatemala, ou seja, o maior vínculo que essa região, toda a América Central, tinha com a coroa espanhola. Eles chegaram na Guatemala então em 1523, foi 20 anos dominando a região até fundar Antígua em 43, 20 anos depois. É isso. Por mais de 300 anos, aqui foi o principal
principal centro econômico, religioso, político de todo o reino da Guatemala. Até que em 1763 houve um grande terremoto. Não que não tivessem ocorrido terremotos antes, tiveram outros, só que esse foi tão forte que metade da cidade bateu o pé, vazou daqui, não quis mais ficar porque foi muito forte e foram para uma zona mais segura. E em 1766 a capital da Guatemala foi transferida para onde a gente conhece hoje, que é a cidade da Guatemala, e essa região ficou conhecida como Antiga Cidade da Guatemala. Aqui era uma região muito fresca, já é uma altitude um pouco maior do que onde hoje é a capital da Guatemala e fica só 40 quilômetros de distância daqui, então eles movimentaram pouca coisa e é muito visitado por turistas porque não foi só a capital da Guatemala, não foi só essa conexão com o reino espanhol, foi onde surgiu basicamente toda a América Central, exceto o Panamá, como eu já disse. E outro ponto, por que teve terremotos por aqui? Porque aqui nessa região tem 3 vulcões, não um, não dois, 3 vulcões, vulcão Água, vulcão Fuego e vulcão Acatenango. E aí, quem sabe a gente sobe um deles, isso fica aí pros próximos vídeos. Isso para depois, vamos focar em Antigo agora? Mas basicamente é isso. Além de ser uma cidade muito colonial, muito preservada também, por mais que os terremotos bagaçaram boa parte dela, ela tem vários atrativos para quem gosta de turismo, sendo por isso uma das cidades mais procuradas, não só da América Central, mas aí sim de todo o planeta. Começar a contar pra vocês a história de Antígua sem ser por aqui, pela praça central da cidade. Não só porque ela é muito viva, mas porque aqui estão os principais prédios públicos que contam muito da história do país. Primeiro, esse que tá atrás de mim, que é o Palácio da Capitania Geral, onde ficava o general da Guatemala. Hoje é possível visitar dentro do palácio, a gente vai fazer isso mais tarde, mas antes a gente vai em outro prédio, que é o principal ponto religioso, era o principal ponto religioso, que é a Catedral da cidade. Mas tem uma coisa que eu não tinha notado quando a gente passou aqui ontem, você tinha notado? Não tinha visto. Olhem essa fonte e reparem se vocês acham alguma coisa diferenciada nela. Deu pra perceber já? Eu não vou citar. Eu não vou falar. Deixa nos comentários aí, vocês viram alguma coisa diferente? Sim, não, o que foi? Contem aí. Saiu ali da igreja e viemos pra esse lado, que na verdade é a mesma igreja, o rapaz acabou de explicar pra gente. A gente entrou na igreja, nossa, que igreja pequena, porque ela era enorme. Foi Destruída em 1733, e aí a parte que eles reconstruíram foi só aquela parte ali. Essa aqui ficou. E aqui tá as ruínas que é possível visitar. A entrada custa 20 quetzales ou $3 para os estrangeiros. O rapaz comentou que aqui só acontece missas 2 vezes ao ano, que é na quinta-feira santa e no sábado santo. O restante dos dias está aberto para visitar, mas não tem nenhum tipo de missa, nenhuma cerimônia aqui dentro, é somente nesses 2 dias. Muito triste de ver, porque pelo jeito ela era muito bonita, super detalhada, e aí quase, acho que o que, mais de 2/3 dela foi destruída. Olha o tamanho que ela era. Era muito grande, tem todo um mapa aqui também para representar. Essa parte verde é o que foi reconstruído, o que tá de pé hoje, que a gente viu lá a parte inteira. O que a gente tem para visitar de ruínas é todo esse restante, é muita coisa. E essa catedral, ela foi construída primeiro em 1545, foi destruída por alguns terremotos, mas foi reconstruída em 1600 e alguma coisa. 78. Em 1678 foi reconstruída. Olhem que legal, as cúpulas, ela era todinha cheia de cúpulas. Foi reconstruída e em 73 foi novamente destruída, e dessa vez eles resolveram construir só a parte ali da frente, principalmente porque a capital foi transferida para outro lugar, então não tinha por que ter uma catedral tão grande aqui nesse local. Acho que esse deve ter sido um dos motivos para eles não reconstruírem toda ela de novo. Essa parte aqui que é uma cripta. Beleza, mais um buraco pra me enfiar. Vem, vou iluminar aqui porque não dá pra ver nada. Só pra melhorar. Nossa, é baixinho. Ruínas da catedral. Olha que lindo os azulejos de vidro.
Aí, ó. Ué, tá chovendo? Tem mais uma, tipo, cripta, que é a Capela dos Reis. Nossa. Realmente enorme, enorme, enorme. Deu pra passar um tempinho lá dentro, até começou a chover. Vamos já no próximo ponto, que seja coberto. E vai ser coberto, porque agora a gente vai entrar ali no Palácio da Capitania Geral, que dá pra entrar ali, e tem um museu também. Pelo que eu vi é gratuito, espero que seja. Quando passa de abril, aqui já realmente começa a chover mais. A época seca é de novembro a abril, mais ou menos, é isso? Então o pessoal que quer vir para Antigua e para Guatemala e para América Central, acho que estende a todo o território, a época seca e recomendada é novembro a abril. Nós não conseguimos vir nessa época, tá tudo certo, mas alinhe as expectativas, porque provavelmente em algum dos dias vai chover, mesmo que um pouquinho. A entrada foi gratuita e muita coisa para ver aqui dentro, né? Tô tentando me achar até aqui. Aqui a gente entrou. Estamos aqui, fizemos isso e estamos aqui. E olha o tanto de coisa que ainda tem. Frisando que tem 2 andares, tá? Andar de cima, andar de baixo. Bora pernar um pouquinho. Como perceber que um prédio é antigo sem dizer que é antigo? Vai ser bem antigo pelo barulho. É só essa sala, mas vamos combinar, tá? Olha o Samba aqui. Uia. E aqui temos essa vista maravilhosa, não essa daqui, que é muito mais do que maravilhosa, a vista da praça. O tempo que a gente ficou ali dentro abriu um pouco o clima, né? Acho que parou de chuviscar. O sol já tá baixando um pouquinho, então começa a ficar colorido o céu. Muito bonito, legal ter essa vista aqui de cima. Aqui dentro tem muita exposição de arte, então é arte do país, arte guatemalteca, de vários períodos aí. E a gente vai vendo essas exposições enquanto a gente passeia entre o palácio, nas salas do palácio. Então muito legal, uma boa experiência. Teve uma Casa da Moeda aqui anteriormente também, não sei que espaço específico, tem várias partes que estava fechado, né? Não estava podendo acessar. Hoje a gente ainda não chegou, porque é tipo um labirinto, você vai saindo numa sala, entrando em outra, vai fazendo várias voltas, mas sim, isso significa que muitas coisas funcionaram aqui. Muito legal a visita, acho que a gente demorou mais de hora ali dentro, vendo tudo com calma, poder apreciar, ver esse prédio histórico todo restaurado, ao menos boa parte dele, vivenciar aquilo e, melhor de tudo, gratuito, sem pagar nada. Fora as obras que a gente conseguiu ver ali, entender um pouco mais da arte nacional. A gente acha que é tudo parecido, né? Cada artista tem o seu estilo, na verdade, e seu país também. Então é bem legal conhecer um pouco sobre. Tem tudo bem escrito, explicando o que é, em vários idiomas, inclusive em Quichua. Tem inglês, espanhol, francês, alemão. É um idioma, porque o idioma daqui são vários, na verdade. Os maias deixaram aí como herança vários idiomas diferentes e todos eles muito difíceis de falar. Já nos falaram umas 3 vezes, a gente não decorou até agora. Kikuchua, alguma coisa assim. Vou escrever aqui como que fala, mas até aqui um rapaz da igreja comentou com a gente que a gente vê várias pessoas vendendo itens na praça, por exemplo, com essas vestimentas, mas nenhuma dessas pessoas são daqui especificamente de Antigua. São de povos nas redondezas, eles vêm pra cá pra vender os seus itens, seus artesanatos, comércio em geral, e aí fazer sua grana, obviamente. E aí, eles entre eles conversam nesse outro idioma, nesses outros idiomas, a gente não entende nada, né? E o motivo de não ter indígena daqui mesmo é porque a região de Antigua foi muito colonizada e acabou que eles perderam essa herança cultural. Os que tem, vêm de longe pra fazer a graninha deles. Até porque para morar aqui hoje é muito caro, né? Por ser uma cidade totalmente turística, não é viável para eles. Compensa mais morar nas redondezas, onde eles já são, e vir para cá só para vender e depois no final do dia retornar para sua cidade. Agora a gente tá indo
pro principal ponto turístico talvez dessa cidade, porque é o cartão postal. É bem pertinho aqui da praça, a gente só segue aqui pelo canto e já vai dar pra ver ele lá no fundo. Enquanto isso, vamos dando uma olhadinha aqui. Essa é uma rua que a gente não passou ainda. A gente ontem passou na praça, sim, passou na frente da igreja, na frente do palácio, mas essa rua, que a gente sabia que era bem turística, a gente deixou realmente pra ver as primeiras impressões junto com vocês. O que é o mais tradicional acá? Es el coco. Coco? O que é este? Es higo, camote, chilacayote. Figo, batata doce. E que é o último? Es chilacayote, camote, higos. Acho que deve ser tipo uma abóbora. E esse que é? Son alborotes. Alborotes. Maíz? Sí, de maíz. Ah, tipo uma pipoquinha. Tipo pipoquinha. Quer pegar um pra gente provar? Pega um aí. Gracias. Muitas graças. Paramos pra comprar um docinho ali. E olha, tem bastante gente vendendo coisa na rua, artesanato, um monte de coisa, mas três coisas me chamaram muita atenção. Primeira delas, os doces típicos. Segunda, muitas castanhas. E a terceira é essa aqui, ó. Tá vendo esse ônibusinho que fica ocupando o As lugar? castanhas estão aqui também, né? Aqui. E os ônibusinhos ali atrás que a gente não faz ideia do que tem Eu dentro. sei o que é. Sabe? Sorvete. É típico deles ter essa carrinho de sorvete nesse ônibusinho. E aí parece um ônibus de verdade estacionado no canto da rua, mas é tipo caixa térmica de sorvete. Nossa, Bem legal, bem não diferente. fazia ideia. Eu Vou querer provar um, não vai ter jeito. Ah, eu ia dizer, viu? Por isso tava me escondendo, sabe que eu gosto de Isso que sorvete. eu não falei antes, tô falando pra vocês, ó, não contem pro Vitor, segredo. Essa aparentemente é a rua mais movimentada, né? Não é à toa que seja o cartão postal, ou que seja mais movimentado, não sei se é um por causa do outro, o outro por causa de um, mas a gente tá chegando no Arco Santa Catalina, agora de longe dá pra gente ver ele. Esse que foi construído aí mais ou menos no século XVI para ser uma passagem, porque de um lado da rua, aliás dos dois lados, se eu não me engano, tem um convento e as freiras precisavam passar de um lado para o outro. Só que eram freiras de claustro, ou seja, que não saíam, que não mostravam o rosto para ninguém, que ficavam realmente aí isoladas. Elas precisavam passar sem ser vistas, não pela rua. E para isso criaram esse arco em cima da rua, como se fosse uma passarela, e elas passavam por ali. E é por isso que ele foi construído. Muito bonito e muito resistente, porque ele resistiu ao grande terremoto que teve aqui, ainda está em pé, e lá no topo dele tem um relógio que foi considerado muito avançado para a época. Hoje acho que ele está parado. Para uma cidade colonial que nem todo mundo tinha um relógio no bolso, acredito que também era um ponto principal para poderem controlar aí a hora que era no dia. O legal é que do outro lado, né, a gente já cruzou para cá, vemos ao fundo o vulcão Água, que é um dos 3 vulcões que tem aqui nas redondezas de Antígua. E olha que bacana a vista privilegiada que tem daqui. Ele tá um pouco coberto no topo, mas tá dando pra ver também muito bem. Essa rua deveria ser uma peatonal, né? Porque é tanto turista que passa por aqui que os carros acabam dando uma espremida. É sensacional. Olha o que a gente encontrou aqui do nada. Olhamos pro lado e tem o centro têxtil tradicional. É mais roupa, aqueles ponchos. Mas também tem ó, os seus imãs, geladeira, as niqueleiras. Vários e vários itens. Nota 1000 aqui essa loja, esse mercado. Muito colorido, muito bonito, muito diferente. Com certeza você vai achar alguma lembrancinha por aqui. Tem blusa, tem casaco, tem acessórios. Ah, uma informação, eu conversei com o rapaz, aquelas máscaras no fundo é do baile folclórico que eles têm aqui. Então vários tipos de dança, até dança da chuva ele foi contando. Ele contou quando acontece? E são várias, então ele não falou especificamente, mas eles utilizam para ter um padrão. Ele falou que não, qualquer um pode fazer a sua e utilizar. Só quando tem de bailes específicos, ele falou, aquele por exemplo tem dos diablos, aí tem uma específica. Deve ser alguma coisa bem folclórica, É folclórica, tradicional, é. de Bem legal. várias fé. A gente é guia, a gente só tem que só falar. Só acreditem no que a gente fala. Olha o letreiro aqui, ó. Eu amo Antígua. Vamos tirar uma foto. Inclusive esse aqui, ó. Aqui o arco que a gente passou, a fonte lá da praça. E esse aqui é o Quetzal, o pássaro que dá nome à moeda. A moeda que se chama Quetzal, em homenagem a esse pássaro que é um pássaro, acho que deve estar em extinção, se não me engano, né? Não sei, mas... A gente viu várias esculturas que dá pra levar de lembrancinha pra casa. Ele tem um rabão assim bem comprido, ele voa bem bonito, tá inclusive na nota. E aqui no final, o nosso próximo ponto de visitação, que nós estamos chegando agora. Eu nem esperava que tivesse tanta barraquinha de comida aqui na frente. Vamos ver se depois a gente faz um lanchinho pré-janta. Chegamos na Igreja La Merced. Essa igreja foi construída em 1700 e alguma coisa, e por ter sido construída depois, ela foi construída planejada e preparada para os terremotos. Então, graças a isso,
ela está em pé até hoje. Ela não foi destruída no grande terremoto que teve em 1763 e tá tão segura que é possível inclusive subir ao topo, e tem umas ruínas que ficam do lado que era do antigo convento. Esse já não estava tão forte, não estava tão seguro, acabou desmoronando, e aí você pode pagar uma taxa para subir na cúpula e visitar esse convento que fica lá na lateral. A gente tá pensando ainda se a gente vai entrar hoje, porque o tempo tá meio fechado, a gente gostaria de subir até para ver o pôr do sol, como a gente tem bastante dia aqui ainda, a gente não decidiu ainda, vamos ver lá quanto que custa e conhecer as feirinhas aqui, bem Diga-se de movimentadas. passagem que eu não estava preparada para toda essa beleza aqui, tá? Nossa, ela é muito bonita, super detalhada. Eu tinha visto só foto, pessoalmente é muito mais bonita. Eu entrei aqui pra perguntar, porque eu vi que tá com uma cordinha e tem um rapaz ali na frente. Como tá rolando missa, não pode entrar pra ver ela por dentro, por questão de respeito, mas subir na torre ainda pode. O Vitor, ele não perde uma oportunidade porque ele quer jogar bola com os moleques. Ele fala sempre que não, eu sou brasileiro, preciso mostrar aqui meus talentos. Olha! Como te llamas? Kimber. ¿Cómo? Kimber. Gusto Kimber. Hace un vídeo de él. Mira, hace un vídeo de él, del chico allá. Allá. De ustedes, de ustedes. No. ¿No quieres? Como el amigo de Brasil, ahora el amigo de Argentina que va a hacer el gol allá. Enquanto o Vi fazia o campeonato aí mundial de bola, tá até ofegante, né? Rapaziada burra. Fui lá ver quanto custa a entrada, 35 quetzales para estrangeiros, então um pouquinho mais alto o valor. Tá rolando até uma musiquinha, acredito que final de tarde deva rolar sempre. Aí dá pra ver realmente as ruínas, ali a gente já entra, já dá pra ver as ruínas. E pra subir, para ver lá a parte da cúpula, ver de cima da cidade. A gente vai dar uma olhada ali nas barraquinhas pra ver se a gente acha alguma comida legal. Tá com um cheirinho gostoso de churrasco, comida à vontade, domingão. Então vamos começar o caminho da volta, porque acho que mostramos o principal aqui da cidade pra vocês e vimos o principal também, né? Quanto sale uno deste? 15? ¿Solo tajín? ¿Quieres que le ponga sal? Lo más tradicional, hein? Como más hacen acá? Que é? Água? Es jugo de limón. Esse aqui é uma manga bem típica aqui que eles comem. Gracias. Aqui na América Central a gente viu em vários lugares, não provamos ainda. Já vi no Brasil também. É uma manga temperadinha, eles colocaram tahim, alguns temperos que eu não faço ideia do que seja. Um suco pouco de limão sal, no final pra fechar com chave de ouro. E aí, bora provar? Prova. Dá pra comer tanto a manga verde quanto a manga madura. Ela falou que o mais gostoso é a madura e a gente confiou nela. Manga temperado, com tempero. Gostoso? É diferente. Quer provar? Claro. Gostoso, né? Gostoso Pimentadinho. o temperinho? Lá em cima dá pra ver o pessoal que a gente falou, né? A gente deu toda essa volta, voltamos aqui. Lá em cima o pessoal na parte superior. Dá-me doce então, vocês porfa. Vamos provar os chuchitos, que são uma das comidas típicas que tem aqui. É muito semelhante ao tamal, que o tamal é semelhante à nossa pamonha que a gente tem no Brasil, que é uma massa aí de milho, só que o tamal é feito com milho fresco. Já esse chuchito, ele é feito com uma massa de milho seco, tipo farinha de milho, que eles usam muito para fazer as pupusas, para fazer algumas tortilhas. Então eles abrem essa massa, colocam um pedaço de frango, fecham ela, colocam aí numa folha, tipo a folha da pamonha mesmo, e aí cozinham ela num molho, acho que numa água. Não entendi muito bem essa parte, mas enfim, a gente pegou 2 e agora a gente vai provar. Custou 15 quetzales e aqui está. Cara, é boa. 15, verdade? Gracias. Ó, ainda veio com uma guacamole, um molinho por cima e queijo. Muito parecido com uma pamonha. Me lembra também uma polenta, porque a massa é feita com a farinha de milho. Não peguei muito do recheio, mas bem gostosinho. Gostoso? Aprovadíssimo esse, hein? Olha, não é por nada não, mas eu gostei demais desse chuchito. Cara, que saboroso. E ainda nem tinha pego o frango que tava no meio, só a massinha assim.
muito gostoso. Massa saborosa, o molhinho que ela põe. Provadérrimo. Pra deixar com vocês com vontade de comer essa comida que só tem aqui e vocês virem até aqui pra poder fazer isso. Só por essa dica e essa e muitas outras, já se inscrevam no canal, deixa o like aí, vai comentando o que vocês estão achando de Antigua e da Guatemala até esse momento. Vocês piscaram e já escureceu. A gente deu uma passadinha ali no mercado, pegar um pãozinho porque a gente esqueceu de pegar ontem. E aí não sei o que aconteceu, pegamos uma cerveja também. Duas. É porque já tipo, provamos uma típica, agora pegamos mais duas diferentes pra provar. cervejas nacionais. E aí, olhem que charme que fica essa cidade de noite. Olha a catedral toda iluminada. A praça ainda tá bem cheia. Aqui o palácio já com os arcos iluminados. Destaque mesmo pra catedral. Muito bonita, muito chamativa. Segue aberta, só que a diferença é que agora tá tendo missa. Dá pra ver o pessoal ali dentro, então... É o horário, né? Domingo à noite, bom pra aquela missa, pra começar bem a semana. Falando em começar bem a semana, amanhã é segundona. Logo, logo começa um grande desafio nosso, ainda aqui na região, que a gente quer mostrar pra vocês com detalhes essa preparação, o que a gente vai levar, quanto vai custar, o que é esse passeio, por que é um grande desafio. Me arrisco a dizer que vai ser o maior desafio já visto nesse canal Um Destino por Vez, tá? Bombástico, bombástico. Bombástico, vem coisa forte aí. Então agora vamos caminhar aqui para voltar no nosso Airbnb, que amanhã é um novo dia. Segundona rolando por aqui, a gente já trabalhou bastante, a gente vai dar mais uma voltinha por aí, agora mais perto da nossa hospedagem. Na verdade a gente já tá chegando no final desse vídeo, ainda nessa saída a gente vai iniciar o próximo, dar detalhes de qual vai ser a aventura que a gente vai enfrentar, que a gente comentou um pouquinho no dia de ontem, a gente já tá saindo também para comprar as coisas, mas antes de finalizar o vídeo, né, e antes de começar esse próximo vídeo contando em detalhes, a gente quer passar em um lugar aqui pertinho para mostrar para vocês e conhecer também, né? Tem uma praça e a gente passou por ela 1, 2, 3 vezes, até que eu fiquei curiosa e fui pesquisar o que tinha nessa praça, e ao final dela tem uma construção bem interessante, que é um tanque de água que era usado antigamente para lavar roupas. Então são várias casinhas esse tanque, e aonde as pessoas vinham aqui para lavar a roupa, principalmente dos espanhóis, né? A gente tá falando aí de uma época de colonização, onde a cidade era feita por eles. Infelizmente o povo originário daqui era tratado aí como escravo e servia esses espanhóis, e é aqui que eles lavavam as roupas dos senhores. Dizem que a água é potável, mas obviamente a gente não indica você provar dela. E não era exatamente aqui, né? Porque aqui até poderia ser um pouco desconfortável. É que eu sou alto, então dá um alcance bom. Mas aqui ao lado tem as espécies de pias, né? O tanque que eles usavam para lavar roupa, dá pra ver bem certinho o formato. Acho que não tem as voltinhas do tanque, mas talvez tivesse na época. Dá pra ver que eles lavavam, devia jogar água. Tem até um escoamento ali no fundo. Acho que é um suporte pra sabão aqui, talvez? A prática era assim, ó. E a gente tá com as roupas pra lavar lá. Você traz aqui pra lavar? Não, tem a máquina de lavar no nosso Airbnb dessa vez. Aí o pessoal vem aqui na frente pra tirar foto, que é muito bonito esses arcos também. E ao fundo tem uma espécie de igreja, não sei. É o convento Santa Clara, um outro convento que tinha aqui e que está também em ruínas. Dá pra fazer visitação nele. Dizem que eles recebem inclusive eventos, então casamentos, às vezes as pessoas realizam ali dentro. Por que eu sei isso? Porque pra quem não sabe, Rocheinha aqui é o GPS da relação. Aquela que sabe voltar, sabe pelo mesmo caminho, essa parte eu sou boa. Já o Vitinho é bom na edição, os vídeos aqui são todos honra dele, ó só o cara aí. A verdade é que a pracinha toda aqui é um charme, né? Essas casas coloridas ao redor. Bom, pessoal, e esse foi o melhor e mais turístico aqui de Antigua, por mais que ainda falte ver muita coisa nessa cidade, ainda temos muitos dias por aqui. Justamente por isso que você tem que se inscrever aqui no canal, deixar a curtida nesse vídeo e aguardar ansiosamente pelo próximo, assim como nós estamos ansiosos aí para esse desafio que tá por vir. Nesse momento está iniciando já a transição de preparação e início dessa realização desse grande desafio que a gente vai enfrentar, mas isso é papo para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.